Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gravação de mais um estudo da lição. Então, eu te convido a estudar comigo essa lição da Escola Sabatina. Esse tema, ele é fundamental. Se você entender esse tema, ele é libertador. Você vai se libertar de uma dessas amarras que não só a Igreja Adventista, mas outros sistemas religiosos se utilizam, né? Claro, convém. Quando convém, aí a lei e todas as ordenanças da lei, elas se fazem presente, né? Quando convém. Quando não convém, não usa. Mas enfim, estamos então hoje aqui para estudarmos a lição. Nós vamos estudar a lição, vamos ver tudo que a lição está trazendo sobre o assunto e vamos fazer a comparação bíblica e eu vou abordar a Bíblia com vocês. Nós vamos abrir a Bíblia aqui para estudar também sobre esse tema que é importante. Que tema que é esse? Vamos lá, então. Vou adicionar a tela aqui e você já vai saber que tema é esse, tá bom? Iremos estudar sobre o sistema de dízimos. Vamos ver exatamente aí o que essa lição estará trazendo sobre o sistema de dízimo, né? Que a gente sabe que é uma doutrina da Igreja Adventista. Ela carrega essa doutrina, assim como a maioria das denominações. Vamos entender, então, o que a palavra de Deus está trazendo, ok? Primeira lição, sábado, 11 de novembro. Leia para o estudo desta semana Mateus 3, do 1 ao 10. A partir do título e do estudo da semana, anote as suas impressões sobre o que se trata a lição. Pesquise em comentários bíblicos, livros denominacionais e de Ellen G. White sobre temas nesse texto de Mateus 3, 1 a 10. Como eu já falei para vocês aqui a gente não estuda livros de Ellen White, a não ser o que for trazido aqui na lição. Mas a gente não vai abrir o livro de Ellen White, porque a palavra de Deus ela se revela sozinha. Não precisamos de livros adicionais para interpretar a palavra de Deus. E assim será. A gente usa somente a palavra de Deus, ok? Vamos lá, então. Vamos, então, fazer o que está proposto aqui, de estudar Mateus 3, do 1 ao 10. Vou abrir aqui com vocês, para a gente ver o que está escrito aqui em Mateus 3, do 1 ao 10. Vai dizer exatamente assim. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos de mel silvestre. Então saíam a ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víbora, quem os induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Não sei qual referência isso tem com os dízimos, mas a gente leu o tema proposto aqui, o assunto, né, os versículos propostos neste primeiro bloco. Então, a partir do título, a gente vai estudar sobre o dízimo, mas não compreendi o que o texto tem em relação com tudo isso, mas eu acredito que vai ser tratado mais à frente. Como eu estou aqui me dedicando para estudar essa lição com vocês, o que eu quero dizer é que eu não vi essa lição antes. Então, assim, eu não vi essa lição antes. Nós estamos estudando nesse momento juntos, abrindo ela junto com vocês. Tudo que eu leio aqui é surpresa, então eu vou fazer minhas considerações mediante o que eu vou lendo sobre o conteúdo desta lição da Escola Sabatina. Quero deixar aqui um recadinho breve para os irmãos aqui que estão chegando aqui no canal Remanescente agora, tá? Um recadinho muito breve. Primeiramente,
Saiba que este daqui é o 7º estudo da lição, e nós já estudamos aí na lição dos jovens. Esse trimestre eu estou estudando a lição dos jovens, então nós estamos estudando essa lição desde o primeiro capítulo, porque essa lição é importante, nós estamos tratando sobre a identidade da igreja. Recomendo a você que assista aos outros vídeos, você veja por si próprio o que essa lição traz e a comparação bíblica que eu faço, se você não assistiu até agora. E se você está assistindo, está gostando dos estudos da lição, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? Então, assim, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, tá bom? E se você quiser um contato direto comigo, concordando, discordando, sendo cordial, você pode me procurar no Instagram, @canal remanescente, você pode ir até lá, e ali a gente pode conversar um pouco, sem problema nenhum. Eu estou disposto a conversar com qualquer pessoa, tá bom? Então, dito isto, nós iremos avançar no estudo da lição. Vamos então para a lição de domingo. Esse é o primeiro estudo de lição que está aqui. Combustível da expansão. Eu não entendi muito bem. Combustível da expansão. Ok. Vamos lá. Quando se casaram, os Whites venderam quase tudo o que tinham para poder imprimir livros e periódicos. James frequentemente trabalhava na construção de trilhos de trem ou cortava a grama à mão para ganhar apenas alguns dólares. Sua dieta era muito limitada, eles não podiam comprar batatas ou manteiga. Feijões eram um alimento básico em sua casa, apesar do desagrado de Uriah Smith, que morou com Whites em 1852. Aos 20 anos, Smith sacrificou um emprego muito lucrativo para se juntar à equipe não remunerada que ajudava James White a publicar a Advent Review e Shabbat Herald quinzenalmente. Esses pioneiros enfrentavam tempos difíceis porque valorizavam a sua mensagem acima de tudo. Estou lendo a história que estão contando aqui, ok? Na metade dos anos 1850, J.N. Andrews e J.N. Loughborough mudaram suas famílias para Iowa para espalhar o evangelho da nova comunidade agrícola. Mas logo após a sua chegada, ambos pararam seu ministério em tempo integral e recorreram ao trabalho manual para sustentar as suas famílias. Os pregadores ficaram surpresos quando os Whites chegaram inesperadamente na parte mais fria do inverno. Depois de uma profunda reflexão, ambos voltaram a pregar. O ministério era muito difícil sem um sistema para fornecer apoio financeiro. A igreja não adotou oficialmente um sistema de benevolência sistemática, um plano no qual os crentes contribuíam todas as semanas para apoiar os pregadores até 1859. Essas ofertas não eram necessariamente 1/10 de sua renda, como estamos acostumados hoje. O dízimo não sustentou os ministros até 1878. Neste período, à medida que o sistema de dízimos foi adotado, a igreja se espalhou rapidamente para outros continentes. A lição desta semana explorará as razões para darmos nossos dízimos e oferta para apoiar a obra de Deus. Bom, vamos lá. Acredito sim que poderiam ser pessoas pobres, que não tinham muita requisição. Mas, vamos conver, né? Esse sistema de venda de livros, com essa mensagem pregada por Ellen White, fez ela ficar rica, milionária. Vocês sabem disso, né? Então, essa produção insana de livros fez essa mulher ficar rica e milionária com a venda desses livros. E, no fim da sua vida, ela deixou a sua herança para os seus parentes, que nada mais é do que os royalties dos livros vendidos, lógico que não tudo, mas uma parte vão para os parentes. E a fortuna que Ellen White acumulou foi demasiada. Então, assim, não deixa de comercializar a palavra de Deus. Quer dizer, ou seja, aquilo que ela ouvia como sendo a palavra de Deus. Enfim, de qualquer maneira, foi vendido, a mensagem foi vendida. Isso não soa muito bem, mas, enfim, essa é a verdade, ok? Quanto ao sistema de dízimos adotados, nós iremos adentrar nesse ponto, ok?
iremos adentrar neste ponto. Nós iremos tratar aqui de uma maneira muito consciente sobre como que nós deveríamos de tratar hoje, como que esse sistema financeiro funcionou na igreja primitiva, como que nós deveríamos tratar hoje e como que a lei de dízimos funcionava na antiga aliança. Isso precisa ficar claro, porque se isso ficar claro para você, você vai conseguir identificar qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque no fim da história, o resumo de tudo, é isso que importa, ok? Será que a palavra de Deus apoia dízimos para o crescimento da igreja em si? Qual era o motivo do dízimo? Qual era o intuito do dízimo? Para que serviu o dízimo? Será que a igreja empenha o dinheiro dos seus dízimos para cumprir o que a palavra trazia na antiga aliança? Será? Bom, essa é a primeira, os primeiros comentários que eu fiz em cima do que os textos trouxeram aqui, ok? Então, um pouco da história da expansão da igreja financeiramente. Vamos avançar, então, para a lição de terça-feira, e aí a gente vai continuar um pouquinho essa história aqui, tá bom? O sistema de benevolência sistemática, o sistema de ofertas que os adventistas usaram por quase 2 décadas logo após a fundação da igreja, era baseado principalmente em 1 Coríntios 16, 2 e 2 Coríntios 9, do 5 ao 7. Vamos abrir então esses dois textos para ver o que diz lá? Acho importante nós abrirmos. Vamos lá. 1 Coríntios 16, 2, que vai dizer assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. 16, 2 e 2 Coríntios, é só isso que diz aqui. Então, quer dizer, era essa organização que a igreja tinha. Você vê que em nenhum momento foi falado de dízimo aqui, mas ofertas, que é a coleta saudável para ajudar os ministrantes, aqueles que estão encarregados da palavra e de levar o evangelho à frente. Então, nada contra isso. O que está trazendo aqui é exatamente isso. Não estamos falando de dízimo, ok? Não estamos falando de dinheiro para dízimo. Dito isto, vamos lá para 2 Coríntios 9, do 5 ao 7, que vai dizer assim: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me procedessem entre vós a prepararem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém. Textos perfeitos, e eu apoio as ofertas para sustentar um sistema organizado de igreja. Isso é bíblico, isso é fato. Okay? Então, esses textos não estão contrários e a gente pode apoiar. J.N. Andrews, James White e J.B. Frisbee foram fundamentais no desenvolvimento desse sistema, que instruía os homens a reservarem entre 5 e 25 centavos, as mulheres reservarem entre 2 e 10 centavos, aqueles que possuíam propriedades a reservarem entre 1 e 5 centavos para cada 100 em propriedade que possuíam. Esse dinheiro seria usado para espalhar a mensagem dos 3 anjos. Mensagem dos 3 anjos que a gente já viu nos outros episódios que ainda não chegaram, né? Ou se foi espalhado naquele momento, não se concretizou até hoje. De qualquer maneira, vamos avançar aqui. Ellen White era a favor desse plano e escreveu em 1859 que há ordem no céu e Deus está muito satisfeito com os esforços do seu povo em tentar mover com sistema e ordem em sua obra na terra. Deus está guiando seu povo no plano de benevolência sistemática. Testemunhos para a Igreja, volume 1, de 1855, e página 191. Então, lógico, né, que isso daí ela não ia deixar de ver, né? Financeiramente ela precisa enxergar isso e trazer para a igreja para corroborar. De qualquer maneira, como eu falei para vocês, sistema de oferta
proposto o que tiver no coração, nenhum, nem 25, nem ninguém pode propor o que você quer dar, ok? Então, esse sistema de propor, você pode até propor, mas você não pode obrigar a pessoa a dar isso. De qualquer maneira, quanto à oferta ainda, tudo certo. Vamos lá. James White promoveu o plano na Review e muitas pessoas o adotaram, mas Deus ainda tinha mais a ensinar o seu povo. Deus tinha mais a ensinar o seu povo. Presta atenção no que foi dito aqui. Por quê? Porque o que está sendo dito aqui é que Deus iria instruir o povo com algumas outras informações. Isso é relevante. Você vai ver o porquê que isso é relevante. Em 1876, D.M. Camwright publicou 2 artigos no Advent Review and Shabbat Hero, mostrando que Deus quer que o seu povo dê 1/10 de sua renda. Os artigos de Camwright deram atenção especial a Abraão e sua família, dando dízimo em Gênesis e aos requisitos do dízimo na lei mosaica. Olha só, informação importante aqui. Ele mostrou a partir da Bíblia que Deus requer que o seu povo dê 1/10 de sua renda. Então, eu acredito que isso é mais do que 10%, é isso? Quer dizer, eu acredito que isso seria 10% e mais 1. Eu não entendi muito bem, 1/10. Ou quer dizer, isso é além do dízimo? Enfim, vamos continuar a conversa aqui, tá? E depois, como a gente viu aqui, os Camwright deram atenção especial à lei de Abraão, né, com a família dando dízimo em Gênesis e os requisitos do dízimo na lei mosaica. Olha só, prestem atenção. Isso daqui está em Gênesis 14, 20, 28, 22, Levíticos 27, 30 e 32. Mas você prestou atenção que está escrito aqui, lei mosaica? Anota isso. Então nós temos aqui 2 observações que a gente vai voltar. Lei mosaica e Deus ainda tinha mais a ensinar o seu povo. Esses 2 aspectos aqui são importantes, tá? Vamos lá, então. A Conferência Geral convocou uma sessão especial no mesmo ano para discutir essa questão e votou que não apenas aceitariam a mudança, mas também preparariam um folheto para explicá-la. James White, D.M. Camwright, S.N. Haskell e J.N. Andrews e Uriah Smith escreveram um folheto que ensinava que os crentes deveriam devolver 10% de sua renda, um dízimo, a Deus e dar ofertas voluntárias além desses 10%. Então, isso foi definido pela organização, isso foi definido aí, então, né, pela Conferência Geral, que convocou essa reunião, como eles disseram aqui, esses cabeças aí da igreja definiram isso. Então, ó, a partir de agora, a igreja vai precisar adotar esse sistema de dízimos e as ofertas além dos dízimos, né? Então, vamos lá. O terceiro capítulo... Opa! Entrou Malaquias. Eu já sabia que ia entrar, lógico. Você também já sabia, né? Malaquias é o terror dos irmãos quando passa Malaquias, né? Não roube a Deus. Vamos lá. O terceiro capítulo de Malaquias teve uma grande influência na direção que a igreja tomou em relação ao seu sistema de apoio financeiro. Decisões que ainda nos afetam hoje. Este trecho das Escrituras é um dos mais claros em destacar a importância de devolver dízimos e ofertas a Deus e revelar a nossa culpa quando retemos recursos de Deus. Também promete bênçãos profundas para aqueles que são fiéis a Deus. Bênçãos das quais a nossa igreja tem se beneficiado grandemente desde que adotou essa prática. Vamos lá. Implementar um modelo bíblico de dízimo e ofertas tem alimentado financeiramente a missão global da igreja. A pregação do evangelho, o envio de missionários e o plantio de igrejas ao redor do mundo. Hoje, aqueles que acreditam na missão e na mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia serão fiéis com dízimos e oferta para que possamos ver a obra de Deus prosperar. Vamos lá. Vocês viram ali, né, que a gente separou 2 questões, 2 quesitos, e agora nós vamos trabalhar esses quesitos. Primeiro quesito, Deus ainda tinha mais a ensinar o seu povo. Qual povo? O povo adventista, que, como vocês sabem, são o povo remanescente, o resto da Babilônia. Você sabe disso. Então, Deus tinha mais para ensinar para este povo, né?
E esse ensinamento é financeiro, ok? E agora a gente está aqui tratando de uma ordenança ali que eles chamam de ladrão que não devolve a Deus, né? E aqui está tratando da lei mosaica. Bom, existem alguns aspectos a serem observados aqui. Porque quando a gente entra nesse último parágrafo, tratado aqui nessa lição de segunda-feira, aqui está dizendo que os dízimos e ofertas servem, né, para fazer a igreja prosperar. Mas será que é isso mesmo que a palavra de Deus apresenta sobre o sistema de dízimos da antiga aliança? Será que é isso mesmo? Vamos para a Bíblia? Então vamos abrir a palavra de Deus e vamos entender o que era o dízimo, para quem era o dízimo, quem deveria e quem somente poderia usufruir do dízimo e para que ele servia. Se você entender isso, você vai ver se é vontade de Deus, como eles colocaram aqui, se isso daqui realmente foi ensinado por Deus. Para nós entendermos que isso foi ensinado por Deus, deve estar na Bíblia, né? Claro que deve estar na Bíblia. Não somente as passagens apresentadas aqui, mas também como que funcionava, para que funcionava, quem poderia usufruir e para que servia o dízimo. E o que era o dízimo, tá certo? Então vamos para a palavra de Deus agora, para estudarmos um pouco sobre essa questão aqui. Vamos lá, então? Então, irmãos, como nós falamos, nós precisamos agora entender qual era a vontade de Deus a respeito do dízimo na lei mosaica. Porque o estudo que eles fizeram foi referente à lei mosaica. Então nós iremos adentrar a lei mosaica para entender como funcionava o sistema de dízimos. Nós vamos entender perfeitamente o que está escrito ali. E aí a gente vai comparar com o modelo que a igreja adventista usa hoje. E essa não é uma crítica só à igreja adventista, é só uma crítica à maioria das igrejas que adotam esse sistema de dízimos hoje em dia. Vamos então avançar e vamos estudar um pouco mais a respeito do dízimo. Os primeiros textos que a gente vai abordar aqui está em Números no capítulo 18 e diz assim, capítulo 18, no versículo 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Bom, por que ele disse isso? Por que o Senhor disse isso? Porque com a tribo dos sacerdotes, Deus iria sustentar eles. Eles não teriam parte em nada a respeito de trabalho, a respeito de herança, mas eles teriam a chance de ser sustentados por Deus diante e mediante aquele tempo em que eles estariam ministrando no altar, ministrando ali no santuário terrestre, cumprindo as funções, né, da primeira aliança. Então vai dizer assim no versículo 21, eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Então eles precisavam de um representante e esse era o sacerdote. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Então, está muito bem claro a quem estava destinado os dízimos, aqueles que serviam no altar, os levitas, ok? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles ofereceis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como grão de eira, como plenitude do lagar.
assim também oferecerei ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei a oferta alçada ao Senhor, a alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. Então, como vocês puderam ver, os dízimos estavam destinados a um povo específico. Não tinha dízimo destinado, não tinha dízimo como uma obrigação, como uma lei, antes da lei mosaica. Já fica bem claro. Então Deus destinou esse dízimo para um povo específico. Por qual motivo? Por qual motivo a tribo de Levi precisava receber os dízimos? Por qual motivo? Porque eles estavam servindo perante o altar. Porque eles não teriam outro tipo de herança. Eles eram representantes do povo. Então o povo trazia os seus sacrifícios, mas quem executava o serviço ministerial era somente os levitas. Este era o povo destinado a receber os dízimos. Agora, já entendemos quem poderia receber o dízimo. Mas agora, o que eram os dízimos? De fato, o que é o dízimo? Como que funcionava esse sistema de dízimos? Vamos entender? Vamos lá então, vamos para a palavra de Deus mais uma vez para entender. Então, irmãos, o segundo texto que nós iremos ver agora está lá em Deuteronômio 14, do 22 a 29. Abra sua Bíblia para acompanhar conosco aqui, tá? O que esse texto está trazendo de tão importante? Como que funcionava, então, o sistema de dízimos e para quem servia? Já vimos que era para os levitas, mas tem algumas regrinhas a mais aí nessa lei que precisam ser observadas, ok? Vamos lá. Certamente darás o dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Opa, vamos lá. Então, nós estamos tratando aqui de uma coisa específica, e essa coisa não é dinheiro. É a semente, ok? Era plantação, era a colheita. Então, o dízimo, os 10% desta colheita, eram trazidas às mãos dos sacerdotes. Tanto é que a gente vê essa referência lá no Novo Testamento, onde Jesus fala que eles davam o dízimo do endro e do cominho e não observavam as coisas importantes referentes à lei. Então, quer dizer, Jesus estava falando de semente. E a gente precisa entender que já existia dinheiro nessa época, ok? Já existia dinheiro, inclusive nesta época que foi determinado o dízimo, nós vamos ver isso agora. Versículo 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite e primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Vou passar um pouquinho. Então aqui está dizendo que além de você entregar o dízimo, você pode participar dele. Você sabia disso? Está escrito. Você pode participar do dízimo. E tem mais observações aqui. E quando o caminho te for tão comprido que não possas levar, como é que você vai fazer para levar, então, uma vaca? Como você vai fazer, né? Longe, complicado. Por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão. Você está vendo que tem dinheiro, já tinha dinheiro, só que não estava falando de dízimo como dinheiro? Não, mas quando está longe, então, o que você faz? Você vende o cereal, você vende, então, ali a sua vaquinha, o seu cordeirinho que você está oferecendo de dízimo, vende. Aí você pega o dinheiro pelo qual você vendeu, vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a alma do pastor. Não. É isso ou não? Não. Por tudo que deseja a tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, até bebida alcoólica tá aqui. E por tudo que te pedir a tua casa. E por tudo que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Olha só que interessante.
Então, o que você pode fazer hoje? Agricultor, vai lá, né? Colhe primeiramente os cereais e leva lá nos pés da igreja. Não é dízimo que estão aceitando? Isso é o dízimo bíblico. A gente não aceita, a gente só aceita dinheiro. Ok. Então vamos seguir a Bíblia novamente. Vai lá, então pega e vende isso. E aí tu pega o dinheiro e tu compra o alimento, vai lá, chega lá na igreja e come com o pastor. Distribui para todo mundo. Acho que todo mundo entregando o dízimo, todo mundo pode comer junto. Irmãos, parece ironia para vocês? Parece ironia, mas é bíblico. Por quê? Porque o dízimo fazia parte da alegria do povo. Dízimo é uma dádiva, primeiramente de Deus, era uma dádiva de Deus para o povo de Israel, e o povo devolvia com alegria. Lembrando que nós estávamos sob a prática da primeira aliança. Tá? Isso nós vamos tratar mais para frente. Nós estamos tratando só desse aspecto aqui. Como funcionava, para que servia. Bom, vamos lá. Porém, tu vai participar do dízimo, tá? Tu vai participar, tu vai levar o teu cereal. Agora sim, tá, não, tudo bem, mas era longe, eu vendi, peguei o dinheiro, comprei o que eu quis para comer e tal. Tá tudo bem? Tu pode participar. Agora, não desampara o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte na herança contigo. Então, esses 10% da tua colheita ou do dinheiro das coisas que tu vendeu, tu come, tu participa junto, irmão. Mas não desampara o levita. Então, hoje, o que eu posso te orientar? Procura um levita. Procure e não desampara o levita, ok? Não desampara ele, porque ele não tem herança contigo. Bom, como que funciona isso? Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Bom, então, é todo sábado o dízimo? É todo mês? Como que funciona? Ao fim de 3 anos, você tira os dízimos da tua colheita no mesmo ano e recolherás dentro do... entendi. É isso daí. Então, você já sabe como é que funciona, né? Então, tenta adotar isso. Bíblia, tá? Tá escrito aqui. Depois de 3 anos, tu vai lá e aí tu separa teu dízimo para levar. Nós não estamos tratando de Bíblia. A lição não estava trazendo o que era a orientação do Senhor. Então vamos ver qual era a orientação do Senhor. Essa é a orientação do Senhor. Mas tem mais uma questão, tá, irmãos? Então virá o levita, pois não tem parte de herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das suas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizeram. Meus irmãos, olha que bênção! Olha que bênção, meus irmãos! Agora, quando você for levar o seu dinheiro para o pastor, já leva junto contigo uma viúva. Procura na igreja quem é a viúva e diz, olha que o dízimo é para você. Entendeu? O órfão, quem é que está órfão ali? Está ali, o dízimo é para você. E eu acredito que isso já abrange já aquelas pessoas desfavorecidas que precisam desse dízimo. Entendeu? Porque tu não quer que o Senhor te abençoe? Está aqui escrito. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizeram. Bom, se a mensagem do Senhor, que a lição estava trazendo, a mensagem que o Senhor queria trazer para a igreja nos últimos dias, ela precisa abranger tudo. Se estão adotando o sistema de dízimo da antiga aliança, adote, mas adote perfeitamente. Não somente o que vocês querem adotar, ok? Entenda, meu irmão, se você está devolvendo o dízimo, esse dízimo serve também para órfão e viúva. E outra coisa, você faz parte dele. Ok? 2 coisas. Primeiro, se você trabalha com plantação, leve lá na igreja 10% da tua melancia. Leve lá o melão, leve tudo, entregue nos pés do altar lá, então. Se é isso que eles querem. Eles querem o dízimo. Isso é dízimo. Dízimo não é dinheiro. Tá, mas eu não posso dar 10% das minhas vaquinhas. Eu não posso dar 10% porque é ruim de carregar, né? Tudo bem. Então a Bíblia te orienta. Vai lá, vende isso, ok? Depois que você vender isso, aí você pega o dinheiro. Pega o dinheiro. Passa no mercado, compra uma carne, compra um vinho, né? Compra uma bebida forte,
Compre o que alegrar a tua alma. E vá compartilhar junto com o pastor. Vai aproveitar o dízimo. Aproveita o dízimo. Não esquece dos órfãos e das viúvas, porque elas também fazem parte do dízimo. Olha, cadê os órfãos e as viúvas aqui? Se isso daqui é uma orientação de Deus. Entendeu? Começou a entender? Por que eles não falam sobre isso na igreja? Por que você nunca ouviu sobre isso na igreja? Ah, não. Órfãos e viúvas é a ADRA. Não. Tá errado. Desculpa, tá errado. Tá errado. Porque a ADRA daí já é um apoio adicional que os irmãos dão. E ó, eu preciso elogiar esse sistema da ADRA. Porque a ADRA é um sistema à parte da igreja adventista que funciona. Parabéns ao sistema da ADRA. Funciona. Mas sabe por que funciona? Por causa de você, irmãozinho. Por causa de você que o sistema da ADRA funciona. Porque você é dedicado. Porque você cuida de órfãos e viúvas. Mas você já estava cuidando quando você dava o seu dinheiro do dízimo. Sabia? O dinheiro do dízimo, ele deveria de servir para esse sistema que a ADRA trabalha. Então agora, a pessoa diretores da ADRA, normalmente é mulher, diretora da ADRA, vem cá, chega mais perto aqui de mim aqui. Vai lá no pastor e diz para ele, pastor, eu quero a parte do dízimo para eu fazer meu trabalho funcionar aqui, porque é bíblico. Me dá a parte do dízimo para eu fazer o trabalho funcionar, porque é bíblico, pastor. Ai, não vai dar, não? Já entendi. Vamos avançar? Vamos avançar. O segundo texto que nós vamos observar agora continua em Deuteronômio 26, do 10 a 13. Porque a gente precisa confirmar. Não vamos usar um texto isolado, né, irmãos? Vamos ver se essa palavra fala mais alguma coisa. Vamos tratar de lei, né? Vamos tratar de lei no livro da lei. Deuteronômio é um dos livros da lei. Então vamos entender a lei, vamos ver ali o que a lei está trazendo. Deuteronômio 26, do 10 ao 13, que vai dizer exatamente assim. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante ao Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, opa, de novo aqui, o dízimo da colheita do ano terceiro, que é o ano dos dízimos. Então, meus irmãos, de 3 em 3 anos, tu dá o dízimo. Tá? De 3 em 3 anos. O ano dos dízimos é o terceiro, ok? Então, quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Bom, vamos lá. Então, primeiramente, dentro das tuas portas, tu vai lá, tu chama o levita, o órfão, a viúva, né? E o estrangeiro, se alimenta com ele, se farta do teu dízimo, e o que sobrar, tu pode entregar para eles. Mas tu tem que participar dessa festa, é uma alegria. Vem cá, vamos comemorar junto. Olha o que o Senhor me deu, o Senhor Deus me deu. Vamos comemorar aqui, junto. Exatamente o que a palavra está trazendo. Entendeu? Então, meus irmãos, esta era uma festa de alegria. Esse era um momento de alegria. Ok? Prestem atenção nos detalhes do que a palavra está trazendo. É esse sistema que a Igreja Adventista adotou? É esse sistema que a lição está dizendo que a Igreja Adventista adotou? É assim que funciona hoje na Igreja Adventista? Ah, não é não? Tá, mas eles disseram que estão seguindo o que a palavra disse. Foi uma orientação do céu. Se foi orientação do céu, cumpra conforme a orientação do céu. Mas não foi orientação do céu. E nós iremos ver um pouco mais à frente por que não foi orientação do céu. Ok? Então, nessa primeira parte, a gente só tratou o que era dízimo.
para quem servia os dízimos, quando se devolvia o dízimo e o que era o dízimo. Acho que ficou claro para você, né? Não briga comigo. Se você for brigar, não é comigo, você brigar, com a palavra de Deus. Está escrito. Tem outros versos, irmãos. Eu não vou abrir aqui agora. Nós vamos avançar, porque o tempo é curto aqui na estudo da lição. Mas é só para você entender, ok? Vamos avançar, então, no estudo da lição. Vamos avançar, então, para a lição de terça-feira. E o que está trazendo aqui? Testemunha da mordomia. Deus nos deu o sistema de dízimos como um presente. Não apenas enriquece nossa fé, mas também apoia a obra de Deus na terra. O dízimo é sagrado e pertence a Deus. Retê-lo é roubar a Deus. Opa, é mesmo? E roubar a Deus tem consequências graves. Malaquias 3:8 é muito claro, tanto com a pergunta que faz, quanto com a resposta que fornece. Será que um homem pode roubar a Deus retendo dízimos e ofertas e sair impune? Não, com certeza não. Deus nos responsabiliza apenas pelas verdades que conhecemos, Atos 17:30. A verdade sobre o dízimo remonta os dias de Abraão, os israelitas para quem Malaquias foi escrito. Olha só, interessante, né? Pegou essa questão aqui? Os israelitas para quem Malaquias foi escrito certamente sabiam que não deviam reter as suas ofertas, e por isso que Deus os repreendeu de forma tão enfática, pois estavam roubando dele. Na verdade, se você for abrir o livro de Malaquias, eu não vou abrir aqui agora. Abre na sua casa e você vai ver quem estava roubando a Deus. Se era o povo ou se era os sacerdotes. Eram os sacerdotes. Era os sacerdotes que estavam roubando a Deus. Você vai ver sérias advertências ali quanto aos sacerdotes. E essas advertências, elas cabem ainda, sabe? A respeito dos ministros, né? Que continuam roubando a Deus. Sabia disso? Continuam roubando a Deus. Roubando a Deus. E é feio o que acontece dentro das igrejas. E na igreja adventista não é diferente. Não é diferente. Ok? Então, esse texto de aplicação de Malaquias servia somente para o povo de Israel. Não serve para a igreja hoje, Wagner? Claro que não. Claro que não. Aliás, vem cá, só um pouquinho. Vamos conversar aqui, então. Vamos conversar um pouquinho mais de perto a respeito disso. Eu vou fazer umas perguntinhas para você aqui, para a gente tentar entender sobre este tema, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é o teu sacerdote hoje? Quem é que oferece o sacrifício para você? De qual tribo é o teu pastor? Ah, ele sacrifica cordeiro, ele trabalha no templo? É isso? No Novo Testamento, aonde que diz ali que tinha dízimos, ordenança de dízimos? A gente já estudou, irmãos. Eu já mostrei e abri a palavra para vocês. O dízimo foi determinado para um povo específico, sobre uma lei específica, uma época específica. O dízimo não faz mais sentido hoje. Assim como o ritual também não faz. Porque a lei acabou. A lei acabou. Todo o sistema de leis, 613, acabou. Está escrito. Nós iremos chegar lá ainda. Calma. Não fica bravo comigo. O que eu estou falando aqui está na palavra. Vem cá, vamos chegar perto. Se eu lesse para você o que nunca leram para você, mas eu vou ler aqui. Se eu lesse para você um versículo dizendo assim, ó, este mandamento foi anulado, você acreditaria em mim? Ah, não. Mas e se você lesse na Bíblia? Você iria automaticamente ignorar isso? Porque o seu pastor disse que você deve devolver? Ou você ia aceitar a palavra de Deus? Você, pastor, quando você lê ali Hebreus 7, o que você faz? Ah, você ignora, né? Quem está roubando a Deus? Quem está roubando a Deus? A mensagem de Malaquias 3 é para você, pastor. É para você, pastor. A mensagem continua sendo para a liderança. Porém,
naquela época, eles estavam encarregados de um ofício sacerdotal. E você é um ministro. Você pode ser um ministro encarregado de obras. Agora, siga o exemplo de Paulo. Siga o exemplo dos apóstolos. Siga o exemplo de Cristo. Não o exemplo da antiga aliança. Na nova aliança eu não vi nenhum desses pedindo dízimo. Ofertas, como vocês trouxeram na lição de domingo, tudo certo. Concordo. Como que funcionaria uma igreja saudável hoje? Com ofertas? Concordo. Isso é bíblico. Agora, dízimo? É bíblico? É. Quem está roubando a Deus? Vamos continuar, então, com o estudo da lição. Vamos ver o que a lição traz e depois a gente vê o que a Bíblia traz. Porque, infelizmente, não é a mesma coisa. Lição é uma coisa, a Bíblia é outra, tá bom? E a gente já está vendo isso. Malaquias 3:9 revela que roubar a Deus resulta em uma maldição. Olha só. Presta atenção, pastor. Que no caso dos israelitas era a falha das colheitas. No caso dos israelitas, claro que era, porque o dízimo sempre foi alimento, cereal, grão. Essa advertência é seguida por uma promessa no versículo 10. Quando fielmente trouxermos todos os dízimos para a casa de Deus, ele derramará uma bênção tão grande que não haverá espaço suficiente para recebê-la. O versículo 12 reforça essa promessa dizendo que todas as nações os chamarão de abençoados. Quem? Qual nação chamará os israelitas de abençoados? As nações circunvizinhanças, né? As nações vizinhas. Todos os que estavam ao redor. Porque as nações vizinhas não estavam debaixo dessa aliança e nem na obrigação de trazer dízimos. Só os israelitas, as 11 tribos que precisavam trabalhar para sustentar esse ministério sacerdotal da antiga aliança. Quando reconhecemos a Deus em nossos dízimos e ofertas como doador da riqueza, ele, por sua vez, nos abençoa ainda mais, o que é uma testemunha para os outros. Dízimos não é, por sua vez, dízimos não é algo que fazemos para ganhar mais riqueza. Fazemos isso porque amamos a Deus e reconhecemos que tudo que temos pertence a Ele. Ele nos deu a capacidade de trabalhar, nos abençoa de muitas maneiras diferentes. Devolver 10% é um simples reconhecimento da provisão de Deus em nossas vidas. Deus nos abençoa para que possamos... Rodrigo, abraço. Deus nos abençoa para que possamos abençoar os outros. É verdade, para que possamos, ele está até na lição. Propaganda para você, irmão Rodrigo. Aliás, irmãos, sigam o canal Para Que Possamos, tá? Tá aí, tá na lição. Olha, talvez eu tenha que meditar, ver se a Ellen White não usou, né? Irmão Rodrigo, fica a dica aí. Vamos lá. Eu até me perdi aqui, irmãos. Ok, Deus nos abençoa para que possamos abençoar os outros. Gênesis 12:2. Dar nossos dízimos e ofertas para o avanço da obra de Deus mostra que estamos compartilhando as bênçãos que Deus nos deu para benefício dos outros. Fidelidade nos dízimos e generosidade nas ofertas é uma maneira de estabelecer o tom para uma vida voltada para o exterior, motivada pela gratidão a Deus. Bom, dar nossos dízimos e ofertas para o avanço da obra de Deus mostra que estamos compartilhando as bênçãos que Deus nos deu. Não. Dar nossos dízimos e ofertas para o avanço da obra de Deus mostra que você não entendeu o real motivo do dízimo. O motivo do dízimo não era o avanço da obra de Deus. Não era. Qual era o motivo do dízimo? O teu dízimo ele serve para o avanço da obra de Deus? Não só para isso, meu irmão. Não só para isso. Serve para o pastor andar nos melhores restaurantes, vestir um belo terno, andar com aquele carrão. Serve para essa igreja luxuosa ter aí, né? Esses palacetes que você encontra. Serve para isso. Qualquer coisa. O dízimo que a igreja adventista recolhe serve para qualquer coisa, menos para o propósito destinado na antiga aliança. Que engraçado, né? Onde é que está a vontade de Deus aqui? Diz para mim. Por isso que eu digo para vocês, irmão. A lição da escola sabatina não te traz a realidade.
Se eles quisessem te instruir com a verdade a respeito do dízimo, por que eles nos trouxeram os textos que eu apresentei aqui? Diz para mim. Pastor, vem cá, vamos conversar de pertinho aqui, eu e você, vamos cá. Você tá aí todo sábado pregando sobre dízimo. Tem gente aí, todo sábado vai ter em algum lugar vai ter alguém dizendo, roubarás o homem a Deus, provai e vede, né? Vem cá, pastor. Por que você não instrui a igreja a respeito do dízimo? Por que esses textos que eu abri aqui não são abertos na igreja adventista? Por que você, meu irmão, que está me assistindo aqui, nunca ouviu sobre isso? Sabe por quê? Eles não querem que tu saiba. Eles não querem instruir. Não querem instruir, irmãos. Não, instruir a igreja. Perder? Não. Isso não. Quer fazer a vontade de Deus? Primeiramente, não dê o dízimo. Ó, Wagner, que absurdo! Não, não deu o dízimo. Não deu o dízimo. Essa não é a vontade de Deus. Porque isso era um ritual da antiga aliança. Não, mas eu quero devolver, quero participar. Quer participar? Então tá. Tu tá negando o direito de órfãos e viúvas? Tu tá separando o teu dinheiro suado para levar na igreja, enquanto a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos estão passando dificuldade? Tu tá fazendo esse trabalho de levar isso e apresentar, não nas mãos do Senhor, tá? Tu tá apresentando nas mãos de uma liderança corrupta, enquanto tu passa na rua e tu vê um órfão, uma viúva passando fome? É isso? Cadê o direito deles? Cadê o direito deles? Vou abrir um texto com vocês aqui rápido. Prestem atenção nesse texto, tá? Você que devolve seu dízimo e não cuida de órfãos e viúvas. Você, pastor, que pega o dinheirinho do dízimo e não cuida de órfãos e viúvas. Vamos ver o que está escrito aqui, então, lá em Isaías 10, do 1 ao 3. Vamos lá? Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que farei vós outros nos dias da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isto a sua ira ainda não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Isso aqui é profecia, tá? E ela se enquadra. Ela se enquadra porque, infelizmente, né, o direito de órfãos e viúvas é deixado de lado. Eu pego a lei, eu moldo ela, né, faço uma brincadeirinha, uma massinha de modelar para usar para o meu bel prazer. É isso. Pastor, eu sei que eu não tenho o direito de falar isso para você, né? Porque, afim, não é você que determina, você entrou aí, eu entendo, eu sei como é que é. Tu entrou no sistema, ou tu entra na régia do sistema, ou vai fora, né? Então, ou a gente cumpre a palavra de Deus, ou larga fora, sabe? Eu conheço tantos pastores que não impõem o dízimo. Eu conheço tantas igrejas que não impõem dízimo, porque entendem que eles estariam roubando a Deus. Eles sim estariam roubando a Deus. Ok? Como a gente viu, então, né? Biblicamente, tá fora. Não é essa a vontade de Deus. Ok? Foi. Como é que tu vai provar isso, vai? A gente vai chegar lá. Calmem. Nós iremos chegar lá. Calmem. Tá? Eu sei que talvez aí tem a gente até querendo sair do vídeo. Eu vou provar para vocês. Eu vou ler para vocês que foi anulado. A gente vai chegar lá, mas vamos continuar estudando aqui. Continuação do estudo de segunda-feira. A mensagem de Malaquias é um convite para voltar a Deus em um momento de grande apostasia. O livro de Malaquias foi escrito provavelmente após 515 a.C., quando o Império
persa ainda estava no poder. Malaquias faz referência ao templo e às suas cerimônias, indicando que o templo, não entendi muito bem, ele revela a infidelidade do povo de Deus durante esse período e desafia sua audiência a retornar à fidelidade em relação ao casamento com adoradores de ídolos, à corrupção do sacerdócio e ao roubo de dízimos e ofertas de Deus. Assim como Deus estava ansioso para abençoar o seu povo em Malaquias, Deus deseja abençoar o seu povo hoje, se formos fiéis a ele. Bom, o próprio texto aqui trouxe que isso era referente àquele povo lá. A questão de sermos fiéis a ele nos dízimos, a gente vai ver um pouco mais para frente ainda, tá? Continuação do estudo de terça-feira. É interessante notar que alguns grandes empresários da história moderna atribuíram sua prosperidade à fidelidade em devolver o dízimo. John D. Rockefeller, famoso magnata do petróleo, é o primeiro bilionário do mundo que começou a dar o dízimo quando estava ganhando apenas R$ 3,50 por semana. Outros industrialistas extremamente ricos, como A.J. Heinz, da empresa de condimentos, H.P. Crowell, da Quaker Oats, J.L. Kraft, da Kraft Foods, e William Colgate, da Colgate, Toothpaste and Soaps, todos colocaram Deus em primeiro lugar em suas finanças e descobriram que o dízimo era uma bênção, tanto para eles quanto os negócios que fundaram. É relativo, irmãos, é relativo. Tá? É muito relativo. Isso daqui está sendo colocado só para te dar... a lição praticamente está pegando aqui cases de sucesso, pessoas que se deram muito bem na vida e estão atribuindo dízimo a isso. Mais uma jogada de marketing da Igreja Adventista, ok? Continuação do estudo de quinta-feira. O primeiro é o resultado de que é fisicamente trazido e o segundo é o resultado do que fará em resposta. Você já testou a fidelidade a Deus? Você já fez um sacrifício, mas viu Deus agir e abençoá-lo de maneira que você não poderia imaginar? Deus tem 1000 maneiras de prover para nós, das quais não sabemos ainda. Ellen White, O Ministério da Cura, de 1905, 481. Bom, se você vai pegar essa citação e usá-la com relação a ofertas, perfeito. Eu acho válido, né? Acho válido, porque por mais que o dízimo não seja válido mais nos dias de hoje, a questão de órfãos e viúvas e também de missionários, ela é válida. Ela é válida. Nós precisamos manter isso ativo dentro do nosso coração, mas não mais como uma ordenança, não mais como uma lei, não mais como porcentagem e muito menos quanto a dinheiro. Lógico que hoje a gente vai precisar, se a gente for apoiar alguém, o apoio vai ser financeiro, mas não era assim antigamente. E já existia dinheiro. Então, se nós estamos tratando da lei, da ordenança de devolver dízimo, nunca foi dinheiro. Isso já ficou claro na palavra. E quem acha que não é, vem e me prove ao contrário aqui. Desafio qualquer um a vir aqui me provar. Não para dizer que eu esteja certo, não, mas é que a palavra está certa. Me mostre na palavra onde que dízimo era dinheiro. Ok? Então, vamos pensar melhor. Se a igreja fosse uma igreja coerente, jamais adotaria sistema de dízimo. Mas sim, ofertas voluntárias. E aí pode ser até mais de 10%. É voluntário, eu dou quanto eu quero. Mas não deixamos de negar o direito de órfãos e viúvas. Se você devolve 10% para a igreja, mas tem um familiar seu passando trabalho, você está em pecado. Olha que gravidade que eu estou dizendo. E não é absurdo. A palavra de Deus aponta isso. Nós não podemos negar o direito de órfãos e viúvas. Não podemos negar. De estrangeiros, né? Enfim, os menos favorecidos. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Preste atenção nesse detalhe. Ok? Vamos avançar, então. Lição de quarta-feira. Momento de reflexão. Por que Deus, às vezes, impõe condições para as suas bênçãos? Qual condição devolver? Qual condição devolver o dízimo? Não vou nem responder. Por que Deus ainda espera que nós retornemos? Por que Deus ainda espera que nós retornemos um dízimo fiel e uma oferta, independente de como isto é usado
por aqueles que a quem foi confiado? Meu Deus do céu. Será que é só eu que estou lendo isso? Por que que Deus ainda espera que nós retornamos um dízimo fiel e uma oferta, independentemente de como isso é usado por aqueles a quem foi confiado? Você prestou atenção nessa pergunta? Independentemente. Tipo assim, entrega nas mãos deles e eles que se virem. Não era isso que a lei trazia. A gente já provou aqui. Não era isso que a lei trazia. Não era independente de como que é usado. Se esse dinheiro é um dinheiro destinado ao Senhor, ele precisa ser muito bem empenhado. Precisaria ser muito bem empenhado. Isso é um absurdo, essa questão aqui. Responda essa pergunta de outra maneira, questionando. Bom, só um pouquinho. Eu quero ver para onde que está indo esse dinheiro. E aí, quando você pega a raiz da história, você vê como é que a igreja divide esse dinheiro dos dízimos. Vamos lá, construir escolas, pregação do evangelho, né? O que mais? Sustentar os pastores. O que mais? Construir hospitais. E aí você pega aquele teu dinheirinho suado que tu separou ali, né? Às vezes, muitas vezes, sem condições de estar dando, mas tu fez aquele voto de confiança, entregou. Esse dinheiro foi parar no fim do funil. Esse dinheiro chega na divisão geral nos Estados Unidos e esse dinheiro se espalha para esses locais, sabe? Hospitais adventistas que aqui nos Estados Unidos fazem aborto. Então, vamos resumir aqui. Inconscientemente, eu não estou te acusando por isso, tá? Porque eu sei que inconscientemente tu está patrocinando isso. Então, o que a igreja está querendo dizer a partir de agora é que tu não deve questionar? É isso? Eu protesto. Eu protesto. Tu não protesta? Eu protesto essa afirmação. Protesto. Você deve questionar, sim. Primeira pergunta a se fazer é exatamente em cima das reflexões que nós trouxemos aqui. Para que serve o dízimo? Para quem? Para que está sendo usado? E acima disso, vá ver as raízes da onde o teu dinheiro está indo. Vai ver. Se essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus abortar bebês? É isso? É a vontade de Deus? Ah, não é? Então vai ver o que acontece aqui nos Estados Unidos. Não é que acontecia, acontece. Acontece desde o ano de 1970. Acontece. Ok? Ah, tá duvidando? Tá duvidando de mim? Vou deixar um vídeo na descrição aqui, então. Vou deixar o documentário completo aqui. Ok? Tá na história. Se tá na história, irmãos, não tem o que fazer. Agora, essa é a vontade de Deus para a igreja? É para isso? Bom, sabemos que a divisão se sentou, divisão geral se sentou e concordaram em recolher os dízimos. A gente viu na primeira lição. Agora, a mesma direção, anos depois, mas a divisão geral, se sentou para aprovar entre eles diretrizes eletivas para aborto. Você sabia disso? Essa é a vontade de Deus? Deus estava nessas reuniões? Acorda, meu irmão. Acorda. Acorda. Inconscientemente. E eu vou dizer aqui, inconscientemente, não vou dizer conscientemente. Inconscientemente você está patrocinando isso. Com o teu dinheiro, não com o teu dízimo. Isso não é dízimo. 10% que tu dá não é dízimo, é dinheiro. É mensalidade que tu dá. Porque isso nunca foi dízimo. Tá? Dinheiro nunca foi dízimo. A tua mensalidade, se tu não der a tua mensalidade, eles te riscam, eles te tiram teus cargos e tudo, né? Se tu não der a tua mensalidade, tu não faz parte, né? Então a tua mensalidade ajuda com isso, ok? Preste atenção. Então eu protesto contra essa pergunta aqui. Sabe por que eu protesto? Porque o irmão adventista, ele é inteligente. Você é inteligente para meditar no que está escrito aqui. A igreja não aceita ser questionada. Mas Deus
nos ordena fazer como os bereanos, questionar tudo para ver se estava escrito. Agora, faça essa pergunta para ver se está escrito. Vamos continuar aqui. Podemos ainda receber bênçãos ao dar o dízimo, mesmo se não honramos a Deus em todas as outras áreas das nossas vidas? Por quê ou por que não? Então, olha só que interessante, né? Tipo assim, Deus ainda vai te abençoar, mesmo se tu não honrar com as outras coisas, mesmo que tu não seja da igreja, tu acha que é coerente, devolve o dízimo. Lógico, irmãos, é dinheiro, a igreja é movida a dinheiro. A igreja é uma empresa. Preste atenção nisso, a igreja é uma empresa. Toda igreja tem um CNPJ. A igreja é uma empresa, ok? Preste atenção nesse detalhe. Como podemos superar a mentalidade de que todo o nosso dinheiro é nosso e podemos escolher o que fazer com ele? Bom, neste quesito, todo o dinheiro que eu trabalhei é meu, existe sim a bênção de Deus e eu preciso retribuir. Agora, precisamos ver se o que é bíblico vai fazer quanto a isso. E esse sistema corrupto adotado pela Igreja Adventista e outros não é bíblico. Em nenhum aspecto. Nem no aspecto da lei, porque essa lei foi encerrada, nem no aspecto do que se faz com isso. Nada, está tudo errado, tudo equivocado. Está tudo equivocado. Não existe nada coerente conforme o sistema de dízimos adotado pela Igreja Adventista. Nada coerente. De que outras maneiras somos afetados quando roubamos a Deus do dízimo e das ofertas? Eu não vou responder essa pergunta. Vou passar. Não vou responder. Porque a gente não rouba a Deus. Agora, os pastores sim. De que outras maneiras Deus é afetado quando o roubamos do dízimo e das ofertas? Essa é a imposição do medo. Eu vou tirar esse medo de você. Eu sei que tem gente me assistindo aqui. Eu sei que tem pessoas na igreja com dúvida, questionando. Eu sei que tem pessoas que saem machucadas. Porque apertou, sabe? Chegou aquele mês que apertou e você não teve condições, você teve que lá para dar o dízimo, muitas vezes tu não deu o dízimo e tu é cobrado por isso. E você pensa assim, sabe? Nossa, eles estão martelando que eu estou roubando a Deus. Meu irmão, descansa. Fica tranquilo quanto a isso. E você vai entender. Espere até o final do vídeo. Nós ainda iremos ler. Eu vou fazer uma perguntinha para você. E nós iremos responder, ok? Vamos avançar então. 1000 formas de prover. Deus deu sua vida por nós na cruz. Devolver 10% do que ganhamos é o mínimo que podemos dar a ele. Bom, vamos chegar no ponto importante agora, tá? Deus deu a vida por nós na cruz. Você concorda? Foi o que está escrito, né? Isso é importante para entender sobre o dízimo, ok? Deus deu a sua vida por nós na cruz. Devolver 10% do que ganhamos é o mínimo que podemos dar a ele. Jogo emocional. Quanto mais entendermos o sacrifício de Jesus, mais percebemos que qualquer presente que damos é como uma pequena gota de água em comparação com um oceano de amor de Deus. E quanto mais bebemos do amor de Deus, mais queremos dar em resposta. Jesus promete em Mateus 6,33 que, quando buscamos a Deus a sua justiça em primeiro lugar, nosso Pai Celestial cuidará de nós. A chave é colocar as nossas prioridades em ordem e colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar não tem nada a ver com finanças. Começa por aí. Malaquias 3, vamos lá, de novo Malaquias. Olha o terror aqui, filme de terror. Malaquias 3 expõe um aspecto chave do caráter de Deus como muitas vezes é negligenciado. Seu desejo de mostrar sua força em nosso favor. Frequentemente focamos na humildade de Cristo, que é enfatizada nas Escrituras. Mas há um lado forte de Deus que se alegra em abençoar o seu povo de maneiras visíveis. Segundo Crônicas 16:9, apoia essa ideia, dizendo que Deus busca na terra pessoas por meio das quais ele pode mostrar sua força quando damos nossos dízimos e ofertas voluntárias. Damos a Deus a chance de fazer coisas incríveis em nossas vidas que fortalecerão a nossa fé e serão um poderoso testemunho para os outros. Quando guardamos tudo para nós mesmos, roubamos Deus de duas coisas: os recursos que pertencem a Ele e a sua oportunidade de mostrar o seu poder por meio de nós.
Aqueles que não devolvem dízimos e ofertas são duplamente culpados de roubar a Deus. Parabéns aos envolvidos da lição. Eu quero ver vocês explicar Hebreus 7, que nós iremos abrir aqui. Eu quero ver vocês explicar. E aí nós vamos ver quem é que está roubando a Deus, ok? Eu não admito isso daqui. Eu não admito essa chantagem emocional. Isso é crime. E você tem o direito de cobrar todos os dízimos que tu deu. Vai chegar um momento em que essa Babilônia vai ruir e vai cair. E ela começa pelo bolso, financeiramente começa a ruir. Quando as pessoas acordam, tiram as vendas dos olhos para a realidade bíblica. E começa a cair. Ok? Deus nos desafia a testar a sua fidelidade devolvendo um dízimo honesto. Dízimo honesto? É nosso privilégio experimentar as suas bênçãos em resposta ao nosso dar. Bênçãos tão abundantes que não podemos receber todas elas. Malaquias 3:10. Isso não é um evangelho de prosperidade. Um ensinamento que diz que somos garantidos riquezas quando seguimos a Deus, pois não especifica que em forma de bênçãos virão. Para Israel provavelmente teria sido uma colheita farta, mas hoje essas bênçãos podem vir de muitas formas. Elas não estão restritas a questões financeiras. Infelizmente, o desejo de Deus de nos abençoar muitas vezes é maior do que o nosso desejo de ser fiel a Ele. Malaquias 3 identifica duas motivações para dar a Deus: sustentar as provisões na casa de Deus e experimentar a generosidade de Deus para com aqueles que dão. Irmãos, antes de nós irmos para a lição de sexta-feira, agora eu vou apresentar para vocês a verdade do dízimo que a lição não traz. A lição não quer trazer a verdade para você. A lição quer forçar você a devolver o dízimo, o dinheiro, ok? Nós já vimos o que é dízimo aqui. Agora, nós vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, que não vai ser trazido aqui. Desculpa, eles não querem te orientar com a palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos ver se realmente a gente precisa devolver dízimo hoje em dia ou não, ok? Primeiramente, já estou cansado de falar aqui que a igreja adventista, ela não está 100% alinhada com a verdade bíblica, né? Por quê? Porque ela continua ainda com ordenanças da antiga aliança, continua cumprindo rituais da antiga aliança, diz que os sacrifícios acabaram, mas continua cobrando dízimo. Ué, isso eram ordenanças da antiga aliança. E você não instrui a sua igreja aí, pastor, quanto a isso? Eu sei, vai mexer no teu bolso, né? Tá bom, entendi, desculpa. Ok, irmãos, então vamos avançar então, que agora, sem ser sarcástico, nós iremos abrir a Bíblia. E agora eu vou fazer a instrução para vocês bíblica do que a igreja não te traz. Quando ela fala de dízimo, ela não te traz porque revelar a verdade para você não é importante. O importante é que você dê o seu dinheirinho. Ah, isso é importante. Claro que é importante. Mas a gente vai abrir a Bíblia agora e a gente vai estudar a Bíblia, ok? Vamos estudar a Bíblia e vamos ver o que a palavra de Deus vai nos apresentar. Abra a Bíblia e vamos estudar todo. Eu não vou ser incoerente, tá? Nós vamos estudar todo o capítulo de Hebreus 7. Todo. Então não vou nem botar o texto aqui embaixo porque é todo. Todo. Ok? E aí você decide. Você decide ficar com a lição da escola sabatina, com a mentira da igreja adventista, com a mentira das outras igrejas, ou com a palavra de Deus. Você decide, você escolhe, porque a decisão final é tua. A decisão final é tua, entendeu? Vamos ver o que a palavra de Deus aponta? Vamos lá, então, que é importante demais. Olha só. Vou rolar um pouquinho para cima aqui. Hebreus 7, como a gente viu, né? Vamos lá. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, o que saiu ao retorno do encontro quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação o rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante a filho de Deus, permanece sacerdote para sempre.
A igreja já usa isso daqui completamente incoerente. A gente já vê que esse encontro foi com Cristo Jesus, porque ele é o único sem genealogia, sem princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante a filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Este é Melquisedeque. Vamos avançar. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Primeira menção de dízimo que você vai ver na Bíblia está aqui. Os despojos e os dízimos dados por Abraão. Vamos lá, novamente. Não era dinheiro. Era 10% daquilo que ele, do que ele recolheu dessa batalha dele, né? É o dízimo dos despojos. Ó, agora, depois de falar sobre os dízimos dos despojos, vai dizer, presta atenção, vai confirmar o que a gente estudou, tá? Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm a ordem, segundo quem? Segundo a lei. Olha só, então, peraí, a ordem de devolver dízimo era segundo a lei. Que lei? A lei da antiga aliança. Tá, essa era a ordem. Qual ordem que eles recebiam? Tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído do lombo de Abraão. Bom, vamos lá. Abraão deu por espontaneidade. Agora, os de Israel, todos os da tribo de Israel davam por obrigação. É diferente, ok? Eles tinham uma lei, eles tinham uma ordenança, eles estavam sob a tutela de uma lei. É isso que o texto está apontando, ok? E quem eram os sacerdotes? Eram os levitas. Esses é que estavam encarregados de receber o dízimo. Agora o texto vem revelar a verdade sobre o dízimo que não fazem questão de te mostrar na palavra, tá? Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, por que não é contada? Por que a genealogia de Jesus não é contada entre eles? Tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Opa, só um pouquinho. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Isso não era uma ordenança, mas aquele que não era contado junto à genealogia aceitou os dízimos. Mas por que, se ele não era levita? Bom, ele era o próprio Filho de Deus. Então ele pode receber. Ele pode, ninguém mais, ok? O texto continua. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Quem é o maior aqui? Aquele que não tinha genealogia. Quem? Melquisedeque. Bom, vamos lá. Aqui, olha o que o texto diz, capítulo 8, versículo 8. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Quem, irmãos? Os levitas. Morriam e eram substituídos por outros levitas. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, Jesus Cristo. Ele vive eternamente, ok? Este que se certifica que vive. Prestem atenção, vamos continuar aqui. Vai ficar claro para você, não vai mais restar dúvida. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi que recebemos dízimos, pagou o dízimo. Olha que interessante. Levi pagou os dízimos. Por quê, irmãos? Porque ainda ele estava nos lombos do seu pai quando Melquisedeque ele saiu ao encontro. De sorte... Agora vem um ponto aqui, tá? Olha só, agora vai vir um ponto. Versículo 11. Se até agora tu não entendeu, agora tu vai entender. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que lei do dízimo? O que nós estamos falando aqui? Dízimo. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Opa, o que diz o versículo 2? Porque mudando-se o sacerdote, necessariamente também se faz mudança de lei. Essa lei acabou, mudou. Ah, mas não está escrito que acabou aí, Wagner. Vamos lá, então, vamos continuar aqui, tá? Porque aquele, versículo 13,
porque aquele de quem estas coisas se dizem pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu, da qual ninguém serviu ao altar. Quem se refere a essas coisas? Jesus Cristo. De que tribo ele veio? Aqui, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. O que ele está dizendo aqui? Concernente a essa tribo, nunca, jamais alguém poderia receber dízimos. Nunca, jamais. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei de mandamento carnal, mas a virtude da vida incorruptível. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Quem é, irmão? Jesus Cristo. Ele. Agora, se eles nunca leram, eles não vão ler isso. Nunca você vai ouvir isso na igreja. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Opa, só um pouquinho. Agora tu tem aqui na tua frente a palavra clara te dizendo que esse mandamento foi anulado, abrogado. Pega a tradução, traduz e veja o que significa. Esse mandamento foi anulado. Quando você vai para o Google, vai aí, pega aí, põe no Google, significado da palavra abrogado. Chega ali e vai ali. Abrogado é a revogação total de uma lei ou um decreto, de uma regra ou um regulamento, por uma nova lei, decreto ou regulamento. Ainda também é uma ação de cessar, revogar, tornar nulo ou sem efeito de um ato anterior. Irmãos, quando que eles vão ler isso aqui? Por que a lição da escola sabatina, que está falando de dízimo, não esclarece Hebreus 7? E jamais vai esclarecer. Ó, eu vou responder para você, tá aqui, ó, financeiro. Ok? Financeiro, dinheiro. Esse sistema corrupto adventista é movido a dinheiro, sendo que a lei dos dízimos foi cancelada, anulada. Mas o texto continua aqui, o texto continua, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Visto que não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramentos foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhes disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Mais um versinho importante aqui, tá, irmãos? Versinho 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Tá tudo pago, meu irmão. Relaxa, descansa em Cristo Jesus. Ele pagou tudo, todo o escrito de dívida que estava sobre você. Jesus Cristo pagou. Esse mandamento foi cancelado. Ele é teu fiador. Não existe mais nada que você possa fazer. Ok? Irmãos, é muito grave o que a igreja adventista faz. Ok? É muito grave. É muito grave. Então, eu deixei claro para vocês aqui. Deixei claro para todos vocês na própria Bíblia. Está aqui. Se a igreja fosse uma igreja séria, interessada em fazer cumprir a vontade de Deus, por que uma lição dessa que trata da identidade da igreja não traria os textos que eu trouxe? Por quê? Por que você nunca ouviu isso dentro da igreja? Porque eu também não ouvi, nunca ouvi. Só vai estudar isso fora da igreja. Dentro da igreja, ali, não, jamais. Pergunta para o teu pastor, ele vai te dar uma manobra. Certo que ele vai te dar uma manobra. Ok? Agora tu tem uma responsabilidade.
Porque agora tu tem a ciência. Se tu nunca tinha ouvido isto, agora tu ouviu. A tua responsabilidade é agora. Ok? De entender quem está roubando a Deus. Quem está roubando a Deus? Sabe quem? Aquele que quer cumprir a missão do nosso fiador. Aquele que se intitula ser o sacerdote, sendo que nós estamos agora sob a tutela de uma nova lei. Nós estamos agora sobre a nova aliança. Nós estamos agora segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, nosso sacerdote perfeito. Ok? Que não precisa de dízimo, ele é o nosso fiador. Você leu, o mandamento foi cancelado e anulado. Então, quem está roubando a Deus? Fica a pergunta. Vamos para o último estudo da lição. Vamos ver aqui qual mais absurdos essa lição vai trazer. Lição de sexta-feira. Teste de gratidão e lealdade. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Não. Eu não estou lendo isso. Honra o teu Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua plantação. É o que estava escrito na Bíblia, não da tua renda. Ok? Não é da tua renda. Não é isso que está escrito na Bíblia. Isso é o que eles querem te cobrar. Assim se encherão de fartura os teus celeiros. Meus irmãos, presta atenção. Presta atenção. Olha o que eles estão trazendo. Encher de fartura os teus celeiros. Por quê? Porque a ordenança era de cereais, era de grãos. E transbordarão de vinho os teus lagares. Presta atenção, meus irmãos. Isso daqui é a adulteração da palavra. Foi adulterada aqui. De colheita para renda. Olha só que interessante. Palavra de Deus adulterada na cara dura para você. Esta escritura ensina que Deus, como doador de todos os nossos benefícios, tem direito sobre todos eles. Que sua reivindicação deve ser a nossa primeira consideração. E que uma bênção especial acompanhará todos que honram esta reivindicação. A reivindicação eu já li para vocês. Não negar o direito de órfãos e viúvas. Essa reivindicação é válida. Até hoje, até os dias de hoje. Ok? Não negue os direitos de órfãos e viúvas. Você entregar o dinheiro na mão da igreja, na mão do pastor, tu não está cumprindo a vontade de Deus. Muito pelo contrário. Tu está cumprindo a vontade de homens, de encher o bolso. Infelizmente, tu está cumprindo um outro evangelho, que não é o evangelho bíblico. Aqui está estabelecido um princípio que é visto em todos os tratos de Deus com os homens. O Senhor colocou nossos primeiros pais no jardim do Éden. Ele os cercou com tudo que poderia contribuir para a nossa felicidade e ordenou que eles o reconhecessem como possuidor de todas as coisas. No jardim, ele fez crescer toda a árvore que era agradável aos olhos e boa para alimento. Mas entre eles fez uma reserva de tudo o mais Adão e Eva poderiam comer livremente. Mas Deus disse, não comerás dela. Aqui estava o teste da sua gratidão e lealdade a Deus. Da mesma forma, o Senhor nos deu o tesouro mais rico do céu ao nos dar Jesus. Com ele nos deu todas as coisas ricamente para desfrutar. As produções da terra, as colheitas abundantes, os tesouros de ouro e prata são seus dons. Casas e terras, comidas e roupas, ele colocou nas mãos do homem. Ele nos deu para conhecê-lo como doador de todas as coisas. E por essa razão ele diz, de todas as tuas posses, reserva 1/10 para mim. Além de presentes e ofertas que devem ser trazidos para o meu celeiro, esta é a provisão que Deus fez para levar adiante a obra do Evangelho. Não era para levar adiante a obra do Evangelho. Era para cumprir uma missão específica que Cristo cumpriu. O dízimo servia para cumprir todos aqueles rituais foram concluídos em Cristo. A finalidade do dízimo perdeu o seu valor. Perdeu completamente o seu valor. Finalidade do dízimo. Por isso que você não vê os apóstolos, a igreja primitiva, cobrando dízimo. Procura na Bíblia, traz um texto aqui.
Traz um texto deles cobrando dízimo. Mas Jesus disse, né, que os fariseus estavam preocupados em dar o dízimo do endro e do cominho. Claro, ele estava em um momento transitório da lei. Momento transitório. Você precisa entender que aquele era um momento transitório. E ainda assim, aquela correção de Cristo Jesus, ela precisa ser absorvida pela igreja, porque eles não fazem nem isso. Nem o endro e o cominho não é dado dízimo, mas sim do dinheiro. Ok? Então, não tem cabimento nenhum. Continuação aqui. Foi o próprio Senhor Jesus que deu sua vida pela vida do mundo, que concebeu esse plano de dar sistemático. Não. Jesus cancelou esse plano. A gente leu. Ele cancelou porque ele é fiador de uma nova aliança. Ele cancelou esse plano. Cancelou esse plano porque ele pertenceu a outra tribo, a quem ninguém serviu, ninguém representou serviço de altar. Mais uma mentira da igreja adventista. Mais uma mentira da lição. Mais uma mentira. Jesus não implantou esse sistema, ok? Esse plano de dar sistemático. Jesus não implantou. Isso é mentira. Mais uma mentira da igreja adventista. Ele que deixou os tribunais reais, que abandonou a honra como comandante dos exércitos celestiais e revestiu a sua divindade com a humanidade para elevar a raça caída. Ele que por nossa causa se fez pobre para que, por meio de sua pobreza, pudéssemos enriquecer. Falou aos homens e, em sua sabedoria, lhes revelou o seu próprio plano para sustentar aquele que levam sua mensagem ao mundo. Ellen White, conselhos sobre o uso do dinheiro. De quem que iria ser? De quem iria ser? De quem iria ser esse conselho? De quem que queria ser essa visão, né? De quem? Não podia ser de outra pessoa, né? Ellen White. Então, Ellen White diz que o próprio Senhor Jesus deu a sua vida pela vida do mundo, que concebeu este plano de dar sistemático. Jesus concebeu o plano de dízimo sistemático. Ele confirmou isso mesmo, senhora Ellen White. Eu vou repetir. Enquanto Ellen White traz isso, nós vamos então para a palavra de Deus. Enquanto Ellen White traz isso, nós iremos para a palavra de Deus, ok? O que diz a palavra de Deus? Ellen White diz que Jesus, ele adotou esse sistema, esse plano sistemático de dízimos, né? A palavra de Deus diz assim, de tanto melhor aliança Jesus foi fiador, porque o precedente mandamento é negado, é anulado, é cancelado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdote, mas este com juramento por aquele que lhes disse: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E aí? Com quem você fica? Com Ellen White ou com a Bíblia? Com quem você fica? Existe uma diferença lógica aqui, existe uma barreira de divisão aqui, tá? Ellen White ou Bíblia? Lição da escola sabatina ou Bíblia? Você precisa escolher. Você precisa escolher. Meus irmãos, está na hora de nós acordarmos. Está na hora de despertar. Está na hora de tirar as vendas dos olhos. Eu sei que eu também estou falando aqui para algum líder da igreja adventista. Talvez para algum pastor. Tá? Eu não estou falando nem dos incautos. Não estou falando nem dos incautos. Estou falando com você. Você que está me assistindo aqui e está com peso na consciência.
por tudo que você tem descoberto, pela forma como você tem lidado com as coisas de Deus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Dá tempo ainda. Tá? E Deus promete que Ele vai suster. Deus não vai te dizer que você vai sair do sistema religioso e que você vai conseguir ter uma vida de luxo que muitas vezes você tem aí no sistema religioso. Mas Deus não vai te deixar faltar. Mas a tua recompensa maior não é financeira. É a vida eterna. É ter a consciência tranquila, deitar no travesseiro e poder dormir com a consciência tranquila. E você, pastor, líder, que pressiona os irmãos, dessa forma que a gente estudou aqui nessa lição, chamando eles de ladrão, saiba que você vai ser pesado na balança. Você vai ser. E você está usando medidas injustas. A medida que tu está medindo, ela é injusta. Ela não é válida para o tempo presente. A gente leu aqui. Você vai ser pesado na balança. Pode estar confortável a tua vida agora. O ar-condicionado, o carrinho, os bancos confortáveis da igreja, sabe? O status, o pedestal, né? Tudo aquilo que você conquistou pode estar muito confortável agora. Mas saiba, Deus, ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de juízo. Ok? Saiba, entenda este aviso que eu estou te dando. Entenda este aviso. Está na hora, irmãos, de nós acordarmos. Eu tenho dito há muito tempo aqui, a identidade da igreja adventista é falsa. Falsa como, Wagner? Falsa comparada com a identidade da igreja de Cristo. Não é a mesma coisa. A igreja de Cristo não faz essa chantagem emocional. A igreja de Cristo, ela tem Cristo como seu fiador. A igreja de Cristo entendeu a transição das alianças. E ela jamais faria essa chantagem emocional. A igreja de Cristo não desampararia o direito de órfãos e viúvas. Porque a igreja de Cristo, ela é irrepreensível. A igreja de Cristo é coerente com a palavra de Deus. A igreja de Cristo que recebeu a revelação, como diz assim, Deus queria revelar, como a gente viu no primeiro dia desse estudo, né? Deus queria revelar a verdade. Deus queria revelar a verdade. Então, o que eu li aqui não é verdade? Deus não revelou isso para vocês? Bom, então essa revelação não veio de Deus. Não veio de Deus. Isso não é pegação no pé, irmãos. Não é pegação no pé, não. Só que tá na hora da gente acordar. Sabe? Eu me sinto triste em fazer um vídeo desse. Eu me sinto triste. Triste por aquele irmãozinho que tem uma dificuldade financeira tremenda e sente um aperto no coração ao saber que quando ele não consegue devolver o dízimo, ele é cobrado. Sabe? Ele é cobrado por esses sacerdotes que, assim como os sacerdotes de Malaquias, continuam roubando a Deus. Aonde? Nos dízimos e ofertas. Aonde te roubamos, Senhor? Nos dízimos e ofertas. Quem rouba? Os sacerdotes. Os sacerdotes aqui roubam. Ok? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja sentimentos entre o meu povo. Cadê o resto dessa história? O resto não contaram? Vamos lá, então. Quer devolver o dízimo? Então tá, devolva o dízimo. Vai lá. Trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com roupa. Então tá. Leva a roupa lá. Usa, usufrui com o pessoal. Ah, não, mas eu trabalho numa borracharia. Leva um pneu, leva uma câmera lá. Ah, irmão, mas daí já é grosseria, né? Porque não tem... Não é isso que eles estão dizendo, 10% do que tu produz, é o que tu produz. Tá, vamos deixar de ser sarcástico, então. Então vamos pegar esse 10% do que tu produziu, pega o dinheiro. Ah, mas eu já recebo em dinheiro. Tá bom.
Já recebem dinheiro? Tudo bem, pega o dinheiro, passa lá no mercado, compra uma carne, compra alguma coisa. Não, carne não, porque não pode na igreja adventista, né? Então compra um lanche saudável, alguma coisa, qualquer coisa. Chega lá na igreja, né? E come com o pastor. Chama todo mundo para comer. Chama os órfãos, as viúvas vão participar desse dízimo, porque essa era uma festa de alegria. Essa é a verdade do dízimo. Ok? Faça isso. Você vai estar sendo coerente conforme a Bíblia. Ah, eles não vão aceitar, não? Quem não está sendo coerente com a Bíblia, então? Não vão aceitar? Enfim, você já entendeu, né? Você já entendeu. Meus irmãos, descansem. Descansem. Porque Cristo é o teu fiador. E porque ele não veio da tribo de Levi, porque ele veio de outra tribo a quem ninguém prestou serviço de altar, esse mandamento foi anulado, cancelado. Nós lemos aqui muito bem claro, ok? Então, meus irmãos, este foi mais um estudo da lição. Não se esqueça aqui de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aqui o seu like. Não é para engrandecimento, mas ajuda a esse vídeo que é coerente com a palavra a chegar em outros corações. E você que está acompanhando a lição da Escola Sabatina para chegar na igreja e responder 7, responda 7, eu estudei. Agora pega tudo que tu estudou e apresenta para a igreja. Cuidado, tá? Porque eles vão te correr, provavelmente. Porque a palavra de Deus não é aceita, assim. A palavra de Ellen White e da lição da Escola Sabatina. Agora a gente vê que eles não fecham muito bem, né? Tipo assim, você vai precisar tomar alguma decisão. Mas saiba, por mais que você tome essa decisão ao lado da palavra, não vai ser fácil, é claro que não vai ser fácil, mas você vai estar sendo coerente com a palavra de Deus, ok? E depois me deixa o seu comentário aqui, o que você achou do vídeo, se você já se conhecia sobre esse tema, se não, se você gostou ou não, alguma pergunta, alguma coisa, eu estou aqui, eu respondo todo mundo. Pode ir também no meu Instagram, falar comigo lá, @canal Remanescente. Quer participar do grupo de estudo do WhatsApp? Pode participar com a gente, sendo adventista ou não, não tem problema. Se você está disponível a questionar, se você está disponível a estudar a palavra de Deus, eu estarei disponível para ajudar, conforme as minhas possibilidades também. Ok? Então, meus irmãos, é isso por hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo da lição. Tchau, tchau, irmãos.